Antes de orarmos, vamos refletir na palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Paulo declara: porque para mim viver é Cristo e o morrer é ganho. Essas palavras revelam uma verdade profunda. A vida sem Cristo é apenas existência, não plenitude. Paulo compreendia que cada respiração, cada passo e cada propósito encontravam sentido apenas em Jesus. Muitos acreditam estar vivos porque têm planos, trabalhos, sonhos, mas espiritualmente estão adormecidos. O pecado, mais do que uma mancha, é uma desconexão. Ele separa o homem do Criador, apagando a chama da presença divina dentro da alma. A pessoa pode sorrir, conversar e continuar suas rotinas, mas por dentro há vazio, há um silêncio que só o Espírito Santo pode preencher. A palavra diz em Efésios capítulo 2, versículos 4 a 6. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Que promessa poderosa! Deus pega o que estava morto e sopra vida. Ele desperta o que o mundo considerava perdido. Onde havia trevas, Ele acende a luz do renascimento espiritual. Hoje, o Senhor te chama para viver espiritualmente desperto, para que o sopro de Cristo encha novamente o teu coração. Se essa mensagem está falando contigo, escreva nos comentários: Senhor, sopra a vida sobre mim novamente. Quando Deus desperta alguém espiritualmente, o inimigo tenta de todas as formas fazer essa pessoa voltar a dormir. Ele sussurra mentiras, planta distrações e cria situações para te afastar da presença de Deus. É por isso que a Bíblia adverte com clareza em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Há uma guerra acontecendo ao redor de cada um de nós, não uma guerra de espadas, mas de mentes, corações e fé. Esses poderes das trevas não se importam se você conhece seus nomes ou estratégias. Eles se importam com o caminho que você está trilhando. Observam suas atitudes quando ninguém está vendo, porque é no secreto que se revela quem realmente governa o coração. Por isso, o discernimento espiritual é essencial. Não podemos acreditar em todo espírito ou mensagem que se diz de Deus. A palavra alerta em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nem toda voz que fala sobre Deus fala em nome de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá sensibilidade para perceber a diferença, para reconhecer quando a verdade está sendo misturada com engano. E quando você aprende a distinguir isso, a sua alma é protegida de cair nas armadilhas espirituais. Então, ore pedindo: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Mostra-me toda a fortaleza escondida em mim. Expõe as sombras onde o inimigo tenta se esconder. Essa não é uma oração de medo, é um clamor por libertação. Pois o Espírito de Deus nunca revela para envergonhar, ele revela para curar. Se essa palavra falou contigo, declare nos comentários: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas palavras não são apenas uma promessa, são um convite. Um chamado para viver fora das mentiras do inimigo e dentro da luz da presença de Deus. Quando o Espírito Santo te desperta, você começa a enxergar com novos olhos. Percebe que as armas que o inimigo forma contra você não prosperam, porque há um poder maior operando dentro de você, o poder da vida em Cristo. Isaías capítulo 54, versículo 17, nos garante: toda arma forjada contra ti não prosperará. Sim, o inimigo pode até preparar armadilhas, mas quando a presença de Cristo habita em você, essas armadilhas se tornam inúteis. As intenções do inferno se tornam impotentes diante de uma alma que anda na verdade de Deus. Por isso, quem vive em Cristo não precisa andar com medo, anda com confiança. O mundo pode tremer, mas aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo permanece firme. Pode haver lutas, tempestades e provações, mas quem está em Cristo nunca luta sozinho.
Romanos capítulo 8, versículo 37, nos lembra: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. A sua vitória não é algo que você precisa conquistar com esforço humano, ela já foi garantida na cruz. Jesus venceu, e a vitória dele agora habita em você. Viver espiritualmente desperto é viver com essa consciência, a de que nada pode separar do amor de Deus, e nenhuma força das trevas pode anular o que Cristo conquistou por você. Se essa palavra fortaleceu sua fé, declare nos comentários: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Muitos acreditam que podem servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, mas a palavra é clara: não se pode ter dois senhores. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não existe neutralidade espiritual. Ou andamos na luz, ou permanecemos nas trevas. Romanos capítulo 6, versículo 23, declara: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado promete prazer, mas entrega vazio. Ele seduz, mas depois destrói. E o pior engano é pensar que podemos nos afastar de Cristo e ainda manter vida espiritual. A verdade é que, longe de Jesus, a alma começa a morrer aos poucos. Mas hoje o Senhor te chama para escolher a vida. Escolher Cristo é escolher ser restaurado, perdoado e refeito por dentro. É permitir que Ele ressuscite aquilo que o mundo tentou matar: tua fé, tua esperança e teu amor. Jesus mesmo declarou em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem ele, somos ramos cortados, mas quando permanecemos nele, a seiva da vida espiritual flui, e tudo que estava seco começa a florescer novamente. Hoje o Senhor te faz um convite: retorne para a videira verdadeira. Não apenas creia em Cristo, permaneça nele. Deixe o Espírito Santo preencher os espaços vazios e renovar o que parecia perdido. Se essa palavra tocou seu coração, escreva: Senhor, eu escolho permanecer em Ti. Senhor, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, pedindo que o Teu Espírito Santo desperte em mim uma sensibilidade nova. Não me deixes viver distraído nem adormecido espiritualmente. Abre meus olhos para perceber o que está acontecendo no mundo espiritual ao meu redor. Que eu não me conforme com uma fé superficial, mas busque uma comunhão profunda contigo todos os dias. Pai, fortalece-me para que eu não me acomode neste campo de batalha invisível. O inimigo quer me distrair, mas eu quero permanecer firme em oração. Ensina-me a lutar com as armas do Espírito, a fé, a palavra e a intercessão. Como está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 3, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, permanecer firmes. Senhor, não me deixes dormir espiritualmente. Desperta meu coração para reconhecer o tempo em que vivo e o chamado que me deste. Dá-me força para obedecer sem demora, coragem para resistir ao pecado e sabedoria para discernir cada passo. Obrigado porque Tu ouves a oração dos Teus filhos e nos ensinas a permanecer de pé quando o mundo quer nos ver prostrados. Aumenta meu entendimento espiritual e revela-me a Tua vontade dia após dia. Senhor, aumenta em mim a sabedoria e o discernimento. Ensina-me a andar pela fé e não pela aparência. Abre meus olhos espirituais para que eu reconheça as armadilhas que o inimigo coloca no caminho. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que a Tua luz brilhe sobre minha vida, Senhor, e me ensine a andar com clareza, tanto nas pequenas decisões quanto nas grandes batalhas. Se essa oração falou com você, declare nos comentários: Senhor, desperta o meu espírito para seguir em todo o tempo. Senhor meu Deus, livra-me de toda cegueira espiritual. A Tua palavra diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Não permitas que eu seja contado entre aqueles que perecem por ignorar a Tua verdade. Revela-me, Pai, o que está escondido. Tira os véus dos meus olhos para que eu enxergue os enganos do inimigo e as sutilezas deste mundo. Exponha, Senhor, toda a armadilha que tenta me afastar da Tua presença.
Dá-me discernimento para perceber quando algo parece bom, mas não vem de ti. O mundo promete prazer, mas conduz à destruição. Tu, Senhor, ofereces a vida, a paz e a justiça. Mesmo que eu seja criticado ou incompreendido, ajuda-me a permanecer fiel a ti. Ensina-me a resistir às tentações que se disfarçam de oportunidades. Protege-me de hábitos e pensamentos que entristecem o teu Espírito Santo. Não deixes que eu me torne alguém que envergonha o teu nome com atitudes e escolhas erradas. Senhor, dá-me clareza espiritual. Mostra-me quando o pecado tenta se apresentar de forma atraente. Dá-me coragem para recusar o que desagrada a ti, mesmo que todos ao meu redor escolham o caminho contrário. Como está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renova minha mente, Senhor. Faz-me pensar segundo a tua verdade, e não segundo os padrões corrompidos deste tempo. Que o teu Espírito transforme minhas intenções, meus desejos, meus pensamentos, até que tudo em mim reflita a tua santidade. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente e revela-me a tua verdade. Senhor, eu te agradeço porque a tua presença é o meu abrigo e a tua verdade é a minha libertação. Eu te entrego completamente o meu coração. Desfaz, ó Deus, todo engano, toda fortaleza mental e todo pensamento que tenta se levantar contra o teu conhecimento. Como diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Senhor, dá-me poder para vencer as batalhas invisíveis. Fortalece-me para lutar não com as forças humanas, mas com a autoridade que vem do teu Espírito. Ajuda-me a trazer cada pensamento à obediência da tua palavra e a não me afastar nem para a direita, nem para a esquerda. Guia-me com tua voz, Senhor. Ensina-me a andar em teus caminhos mesmo quando eu não compreender tudo o que acontece. Faz-me sensível à tua direção e dá-me ousadia para obedecer mesmo quando for difícil. Que cada decisão que eu tomar glorifique o teu nome. Renova em mim o amor pela tua presença, a paixão pela tua palavra e a constância na oração. Reveste-me com tua armadura e dá-me vitória sobre todo o mal. Eu declaro que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu creio que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e eu viverei espiritualmente desperto, com o coração firme, os olhos abertos e a fé inabalável. Senhor, eu te agradeço por tudo que já fizeste e por tudo que ainda farás. Toda honra, toda glória e todo louvor pertencem a ti, agora e para sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Se esta oração falou com o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, desperta-me para viver plenamente em ti. E se você sentiu a presença de Deus neste momento, compartilhe esta oração com alguém que precisa ser despertado espiritualmente. Que o Espírito Santo te fortaleça e te mantenha firme até o fim.